A gente continua falando do escândalo do Banco Master, mas agora sob o ponto de vista do mercado financeiro, já que 2 bancos foram liquidados em pouco tempo. O próprio Master e o Bank, que era o braço digital do Banco Master. A economista Carla Beni, professora da Fundação Getúlio Vargas, vai nos ajudar a entender os impactos dessas liquidações. Muito boa noite, professora. Obrigado pela presença aqui no SBT News. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professora, o que reflete na economia de um país a liquidação de bancos? Há alguma sinalização negativa para o mercado financeiro? Olha, essa liquidação, quando ela é feita de uma forma assim, bom, o banco tem algum problema específico de caixa ou rompeu alguma regra de governança e o próprio Banco Central faz essa liquidação, isso daí, em tese, não é um grande problema. Os países costumam fazer isso com os seus bancos centrais, os Estados Unidos encerra banco. O grande problema aqui é que a gente está tendo uma ramificação muito bem agora explicada, inclusive por você pela Basília, que é um problema político que deixa isso com uma amplitude maior. Mas sob a ótica específica de um banco ser encerrado, em tese, ele não era para ter um grande problema, Leandro. O que a gente observa aqui é o seguinte: o Banco Master e o Will Bank, eles representavam um percentual pequeno do todo do sistema financeiro, mas vão consumir um percentual muito considerável do Fundo Garantidor de Crédito. Então, eu acho que é essa balança aqui que a gente tem que olhar. Ok. Agora, professora, esse cenário atual envolvendo o Banco Master, em que autoridades de diferentes poderes são citados, como a senhora citou, até que ponto essa teia e essa sombra de dúvidas prejudicam o país? Bom, primeiro é importante esclarecer que no Brasil ele não tem um problema do que se chama de risco sistêmico, que é a quebra em cadeia dos bancos. Isso não existe. O nosso sistema financeiro ele é muito sólido. Nós temos regras que seguimos de acordo com o Acordo de Basileia, que é feito entre os bancos centrais do mundo. O Brasil, inclusive, costuma ser, nas suas medidas de segurança, mais seguro, inclusive, em vários pontos, do que até aquilo firmado pelo próprio acordo. Então, é importante, Leandro, que a gente separe um pouco esse assunto para a gente não jogar tudo no mesmo cesto e achar que o sistema financeiro está com problema. Ele não está com problema, mas sim a gente precisa usar essa questão do Master até como um processo pedagógico, né? Por que que demorou muito? Se demorou muito, quais são as medidas de compliance? O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro, né? Como que a gente pode agilizar processos para não deixar chegar neste tipo de problema? Agora, professora, esse escândalo do Banco Master pode provocar fuga de investidores do Brasil, professora, ou é cedo falar nisso? Não, eu acho isso muito pouco provável, porque as outras instituições, as grandes instituições, continuam muito sólidas. O que a gente até pode ver é, talvez, a própria legislação dando uma acirrada no próprio controle de outras instituições menores, que você veja alguns ajustes. Acho que algumas corretoras também, se eu não me engano, uma outra corretora também foi encerrada agora. Então, esse tipo de ajuste ainda pode acontecer, mas fuga de investimento, não há nada que justifique para esse patamar. Agora, professora, a senhora defende então que haja uma reação por parte do poder público a esse caso, até para poder mostrar e sinalizar para o mercado financeiro, para o investidor externo, uma certa tranquilidade em processos aqui no Brasil? Olha, eu acho que sim, mas mais do que isso, eu acho que menos por causa do mercado financeiro e investidores, mas para explicar por que foi colocado dinheiro de fundos de funcionários públicos, ou estaduais ou municipais, nessas operações. Eu acho que isso sim é algo muito sério e isso precisa ser explicado. Os gestores desses fundos precisam vir a público explicar e, inclusive, as autorizações, digamos assim, se foi o prefeito, o governador, como é que funcionou isso? Porque quem foi que autorizou ou deixou passar colocar dinheiro de um fundo de pensão numa operação do nível de risco
como do Banco Master. Então, eu acho que esse é o ponto central, Leandro, mais importante até do que propriamente a questão do mercado financeiro, mas também é relevante. Agora, professora, em um outro país, uma situação semelhante, um caso em que, nesse cenário, familiares e parentes de ministros são citados no processo, qual seria o melhor comportamento, a melhor conduta de uma autoridade à frente do caso? Olha, no caso do Supremo, o que é justamente importante, que é uma instituição fundamental para o país, para a manutenção, para a democracia, para tudo. Então, nesse caso, a gente usa muito aquela máxima, sabe, Leandro? Você não pode só ser honesto, você também tem que parecer honesto. Então, é uma composição muito séria. Você precisaria se afastar do caso, outras medidas serem tomadas, porque há um processo onde você está muito misturado dentro da questão do banco, com a questão do Supremo. Vários juristas, inclusive aqui apontados por vocês, já afirmaram que isso deveria estar na primeira instância e não no Supremo. Então, eu acho que essa confusão, digamos assim, ela é um grande problema para as instituições. Ok. Professora Carla Beni, muito obrigado pela presença aqui no SBT News mais uma vez, viu? Boa noite e uma ótima semana.